Meu povo, bom dia. Vamos lá, galera. Tudo bem, meu povo? Mais uma vez aí estamos mais com uma videoaula aí. Hoje veremos a segunda lei de Ohm. Bom, galera, a segunda lei de Ohm ela é muito importante porque, na verdade, até então a gente não tinha feito hipóteses de como poderia variar o valor da resistência com as dimensões desse fio. Nessa aula veremos que, na verdade, a resistência elétrica ela pode depender das dimensões do condutor ou do fio que você está analisando. Então, a resistência elétrica ela vai depender de uma grandeza chamada resistividade, que é representado pela letra Rho, e a unidade é ohm, ohm vezes metro. E qual que é a ideia? A resistividade ela depende do tipo de material que você tem. Então, por exemplo, os metais eles vão se opor pouco à movimentação dos elétrons. Para esse caso, galera, o que vai acontecer? Nesse caso, como os elétrons eles estão fracamente ligados aos átomos dos metais, a resistividade vai ter um valor bem mais baixo do que os isolantes. No caso dos isolantes, a gente vai ter uma resistividade muito alta e isso se deve ao fato dos elétrons eles estarem fortemente eles estão muito ligados aos núcleos. Você tem, por exemplo, na ligação covalente, o elétron ele está muitas vezes sendo partilhado entre dois átomos ou mais átomos. E, em geral, a covalente é entre dois pares de átomos. Nesse caso, galera, o que acontece? Nesse caso, eles vão estar fortemente ligados a esses átomos e eles não vão ter mobilidade. Então, os isolantes eles têm uma resistividade bem mais alta do que os metais. E aí, galera, a resistência elétrica ela vai depender também da dimensão desse fio. O L é o comprimento do fio, beleza? O L é o comprimento do fio e o A é a área da seção transversal. Então você pode fazer uma analogia na linguagem popular que se diz que a grossura está ligada à grossura do fio. Então essa parte até da questão do dimensionamento do fio numa instalação elétrica ela é muito importante. Porque se você coloca um fio muito fininho, você coloca uma área da seção transversal muito pequena, isso vai resultar que a sua instalação elétrica ela pode ter uma resistência elétrica maior. Isso pode te trazer problemas no futuro. Beleza? Agora a gente vai fazer um exercício de aplicação desse conceito, que é um exercício da Unicamp, que caiu numa segunda fase. Vamos fazer juntos, ó. Então, é uma questão sobre a nanotecnologia. A nanotecnologia é um assunto bastante em alta nesse momento, né? Então, quando a gente pensa na nanotecnologia, é tudo do tamanho muito pequeno. Isso é fundamental para a área, por exemplo, no celular. Os circuitos que estão lá dentro têm o tamanho bem pequenininho, menor do que o fio de cabelo, menor do que a espessura do fio de cabelo. Então, vamos analisar esse exercício. Os tamanhos dos componentes eletrônicos vêm diminuindo de forma impressionante. Hoje podemos imaginar componentes formados por alguns átomos apenas. Seria esta a última fronteira? A imagem a seguir mostra dois pedaços microscópicas de ouro, essas manchas escuras que estão aí na figura, conectadas por um fio formado por três átomos. Esta imagem foi obtida recentemente no microscópio eletrônico por pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, localizado em Campinas, que demonstra que é possível atingir essa fronteira.
Então, aqui nessa parte desse exercício, a gente só vai resolver a parte relativa à segunda lei de Ohm. Tem uma outra parte, que é a parte B, que a gente não vai fazer aqui. Na parte A, ele pede, calcule a resistência desse fio microscópico, considerando como um cilindro de 3 átomos de comprimento. Então, a gente vai modelar esse átomo, você vê que é uma aproximação, então esse valor pode não dar idêntico ao verdadeiro. Então, aqui a gente vai ter o tamanho de 3, do comprimento de 3, equivalente ao diâmetro de 3 raios, certo? Lembre-se que na física tradicional, a resistência de um fio ele é dado pela resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, aqui, ρ é a resistividade, L é o comprimento do cilindro e A é a área de sua seção transversal. Considere a resistividade do ouro. Então, é um dado do problema. A resistividade do ouro é 1,6 vezes 10 a menos 8 metros, ohm metro. O comprimento, a gente vai ter que calcular. O raio do átomo de ouro é 2 vezes 10 a menos 10 metros. E aproxime π por 3,2. Você vê que ele quer que a gente considere o valor com casas decimais aí. Beleza? Bom, primeiro a gente vai ter que fazer a modelagem, que é a seguinte. O raio desse cilindro vai ser equivalente ao raio do átomo de ouro, certo? Então, a gente primeiro, você vê que não foi dado de forma explícita nesse exercício o valor do comprimento nem o valor da seção transversal. Então, para esse caso aí, galera, a gente vai ter que fazer aproximações que o exercício pede. Nesse caso, a gente pode considerar o raio do cilindro como sendo o raio do átomo de ouro. Aqui a gente pode considerar por aproximação aí 3 átomos. Beleza? Bom, galera, então vamos fazer o cálculo, que é o seguinte. Primeiro, cálculo do comprimento. Se você observar aqui, se são 3 átomos de ouro enfileirados, e você vê aqui que a gente tem o raio, o raio foi dado do exercício aqui, ó. Se o diâmetro do átomo é 2 vezes o raio, nesse caso a gente vai ter que o comprimento vai ser 3 vezes o diâmetro, certo? O diâmetro do átomo de ouro. Então, nesse caso vai ser 3 vezes 2, o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Então, o comprimento vai ser 6 vezes o raio, que para esse caso, galera, ó, vai ficar o seguinte valor. Vai ser, o comprimento vai ser 6 vezes 2 vezes 10 a menos 10. Beleza? 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 10 a menos 10 metros. Eu ainda não vou transformar em notação científica, porque ainda a gente vai fazer várias contas. Aqui é um resultado parcial. Beleza? Vamos já anotar aqui. Devido ao tamanho da louça, talvez não caiba tudo. Então, a gente acabou de obter o quê? O comprimento desse fio formado por 3 átomos de ouro. Vou apagar aqui, que foi só um resultado parcial. Vou apagar. Bom, galera, agora a gente vai obter a área da seção transversal. Eu vou destacar aqui essa areazinha aqui, ó. Beleza? Que a gente vai obter. Então, a área da seção transversal, você vê que a gente tem um cilindro. Então, a área da seção transversal é uma circunferência, a área da circunferência. Então, fica π
vezes o raio ao quadrado. Beleza? Π vezes raio ao quadrado. Aí a gente não precisa fazer nenhuma conversão a princípio. Então, a área, o π é 3,2 vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado vai ser a próprio raio do átomo de ouro. Então, é 2 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. Bom, galera, vamos então já substituir aqui nessa fórmula já direto, porque pode acontecer da gente cortar ou simplificar. Então, a resistência elétrica vai ser igual à resistividade, que é 1,6 vezes 10 a menos 8. O comprimento também foi dado, ó. Ele é 12 vezes 10 a menos 10. Você vê que a gente não escreveu no formato da notação científica, porque pode ser que se cancele. Bom, embaixo a gente vai ter a área da seção transversal aí, que é 3,2 vezes 2 vezes 10 a menos 10. Já vamos fazer essa operação. Quando a gente tem uma potência numa notação científica, meio que faz o chuveirinho aqui, ó. O 2 multiplica o 1 daqui, e o 2 vai multiplicar o menos 10. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 10 vezes 2. Beleza? Tudo bem, meu povo? Não dorme ainda, não. Bom, galera, agora quando a gente trabalha com notação científica, é muito importante a gente ter uma organização aí. Nesse caso, vamos separar os números que multiplicam as potências de 10 na base 10 e vamos separar em duas partes. Então, vai ficar 1,6 vezes 12 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a menos 10, beleza? Dividido pelo outro pedaço. 3,2 vezes 4. E aqui a gente já pode fazer a multiplicação do expoente. Acho que vocês não estão vendo. Vocês provavelmente não viram o que eu fiz. Então, vou retomar. Aqui a gente calculou a área da seção transversal. Aqui, esse ρ é a resistividade que estava aqui. Vou até retomar a ideia, ó, para que vocês possam acompanhar. A gente substituiu aqui o valor da resistividade, aqui o valor do comprimento, e aqui é o passo intermediário que a gente fez da seção transversal. Beleza? Tudo bem? O comprimento, a gente já tinha calculado que era... A gente chegou à conclusão que era 6 vezes o valor do raio do átomo de ouro. Então, 6 vezes 2 vezes 10 a menos 10 deu 12 vezes 10 a menos 10. Beleza, galera? Bom, então a gente estava falando que é bom a gente agrupar os números que multiplicam a potência de 10 aí. Então, fica 1,6 vezes 12 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a menos 10. Beleza? E aqui vai ficar 3,2 vezes 4. E aqui a gente já pode fazer essa operação, ó. Então, menos 10 com 2 vai dar 10 a menos 20. Beleza? Uma dúvida, queridos? Ainda não, não chora não. Bom, 1,6 vezes 12. Se você fizer essa multiplicação, a gente vai chegar a um resultado aí, mas muitas vezes, antes de fazer a conta, a gente pode até fazer cancelamentos. Olha aqui, ó,
12 dividido por 4. Aqui dá 3, certo? Beleza? 1,6 vezes 3 vai dar 4,8. Então, fica 4,8 em cima. Embaixo, a gente vai manter o 3,2. Vamos fazer a operação com as potências agora. Vamos fazer essa operação. Vem comigo, não dorme não. Bom, então, a gente pode juntar essas potências, então fica 10 a menos 18, dividido por 10 a menos 20. Então, você vê que você pode cancelar aqui, ó. Dividir esse por esse, você vai chegar a 1,5. E esse menos 20, ele passa para cima. Beleza? Então, fica 10 menos 18 mais 20, que é o sinal. Então, a gente chega aí que é equivalente a 1,5 vezes 10 a 2 ohms. Beleza, galera? Beleza, ó. Fica esse resultado aí. Essa é a resposta final desse exercício. Beleza? Resposta ao final desse exercício. Essa parte que eu circulei de verde aí. Não sei se vocês estão enxergando. Então, galera, hoje a gente viu a segunda lei de Ohm. Ela faz a relação de propriedades do próprio material, que é a resistividade, que é representado pela letra ρ. O L é o comprimento desse fio e o A é a área da seção transversal. Beleza? Bom, espero que vocês estejam bem. Não fica triste não, meu querido. Próxima aula tem mais. Que vocês fiquem fisicamente preparados.